Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel e na aula de hoje nós vamos falar sobre drivers. Nós já falamos sobre sistemas operacionais, nós já falamos sobre o Windows, nós já falamos sobre todos esses elementos e hoje nós vamos falar sobre drivers, né? Faz parte ali também do sistema operacional. Quando a gente tem um sistema operacional, a gente precisa que tenha os drivers funcionando para que esse sistema também funcione corretamente, né? O driver nada mais é, né, falando de uma forma simples, do que um software que permite que o sistema operacional e um dispositivo se comuniquem um com o outro. Ou seja, o driver ele é a união, ele é um programa, ele é um aplicativo que faz a união entre a parte física do computador, que são as peças, e a parte lógica do computador, que é o sistema operacional. Então, para que o sistema operacional reconheça e entenda que existe aquela determinada peça, aquela determinada peça, né, aquela determinada função no computador, ele precisa que que o drive avise isto a ele. Então, quem que vai fazer isso aí é o drive. Quem que vai dizer para o sistema operacional que existe uma placa de som no computador e que ele pode mandar o som? É o drive. Se não houver o drive, o sistema operacional ele não manda som para o computador. Você tem uma placa de som, você tem uma caixa de som, mas se você não tem um drive de som, o seu computador vai dizer que não tem caixa de som, que não tem como sair som. Por quê? Porque para o sistema entender que aquela caixa de som está presente ali, ele precisa de um drive que diga: olha, Windows, tem uma caixa de som presente aqui, tem uma placa de som presente aqui. Então é como se o sistema fosse ele não conseguisse achar por conta própria, ele precisa de um drive que permita que ele encontre o outro dispositivo e que se comunique, que aprenda a se comunicar com aquele dispositivo. Tá bom? Ele é desenvolvido geralmente pela mesma empresa que fabricou o dispositivo. Então, por exemplo, a placa de som do meu computador é da marca Realtek. Então, o drive também é da marca Realtek, né? Eu não tenho um drive da Asus para uma placa de som Realtek. Geralmente, o fabricante do dispositivo é o mesmo que fabrica o drive. Ok, galera? Tranquilo? Show de bola? Passando aí. Então, ou seja, portanto, o drive ele é um tradutor, né? Como está dizendo aí no slide, que traduz o que diz um hardware ou um dispositivo para o que o computador possa entender. Então, como a gente mesmo falou, né? Eu vou comprar uma webcam para o meu computador. Beleza, eu preciso de um drive para essa webcam. Essa webcam eu vou comprar da Multilaser. Então, junto com essa webcam vem um CD, ou eu posso acessar o site da Multilaser e baixar esse dispositivo, tá bom? Baixar aí esse drive, tá bom? Sem um software de driver, o hardware conectado não funcionará corretamente. Foi exatamente o que a gente acabou, né? Eu acabei de falar agora há pouco ali. Então, eu preciso desse drive para que o meu dispositivo funcione corretamente. Senão, ele vai estar ali, meu computador não vai reconhecer, não vai conseguir fazer esse dispositivo funcionar, né? Eu já vi muito caso, por exemplo, de eu estar uma pessoa falar: ó, Gabriel, meu computador não está saindo som, e aí quando eu fui ver lá, né, o drive de som da pessoa corrompeu, né? Era um driver, um programa. Eu desinstalei o drive de som, instalei de novo, o som voltou a funcionar. Então, às vezes, o problema de uma função do computador parar pode, e na maioria das vezes está relacionada, associada ao driver e não à peça. Se não é o driver, é a peça do computador, mas geralmente acaba sendo ali o drive mesmo. Tá bom? Bom, como encontrar o drive? Essa daí é uma dúvida que a galera tem demais. Professor, mas e aí, como é que eu faço para encontrar o drive? Eu entendi o que o senhor falou, mas como é que eu faço para encontrar o drive? Aí, pessoal, para encontrar o drive, você vai ter 3 formas de fazer isso. A primeira é a partir do site do fabricante, né?
Então você pode entrar no site do fabricante, você tem um computador da Samsung, você tem um computador da Lenovo, você tem um computador da Acer, você tem um computador da Dell. Você vai entrar no site do fabricante, vai digitar o número de série daquele computador e aí você vai lá, né, depois de digitar o número de série, ele vai te perguntar qual que é o sistema operacional que você vai usar. E aí você vai colocar que o sistema operacional que você quer, e aí ele vai mostrar para vocês. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu vou acessar agora aqui. Gravando de novo. Eu vou acessar agora aqui o site da Dell. E aqui, ó, aqui está o site da Dell. Então aqui eu digitaria, pessoal, nessa parte aqui, o modelo do meu Dell, né? Qual que seria o modelo, que estaria uma etiqueta ali embaixo. E aí, após digitar esse modelo, ele me daria os drives ali embaixo. Tá bom? Tá certo? Se eu entrar aqui também no site da Positivo, a mesma coisa lá. Eu seleciono o número de série do equipamento, vou colocar um número de série genérico aqui. Localizo, ele vai me perguntar qual é o sistema operacional. Pessoal, o drive ele muda de acordo com o sistema operacional, tá bom? Então, de acordo com o sistema operacional que você está usando, esse drive ele vai mudar. O mesmo drive de som para um computador, o drive de som de um computador, ele não é o mesmo para o Windows 7 nem para o Windows 10. Para o Windows 10 é um drive, para o Windows 7 é outro drive, tá bom? Um drive ele é específico para cada sistema operacional. Nesse caso aqui, esse computador aqui só tem o Windows 7 como possibilidade. Eu selecionei. Agora, olha lá, ó, ele mostrou para mim todos os drivers para essa máquina. E aí é só eu clicar aqui e baixar. Tá bom, pessoal? Então isso aí é muito importante que a gente possa tá lembrando isso aí. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Tá bom? Você pode também pela numeração da placa, né? Então, por exemplo, você é um computador montado, é um computador que ele não tem uma carcaça. Tipo assim, é aquele computador que o gabinete é todo preto, mas você não sabe qual que é a marca daquilo. Aí, nesse caso, como você não tem um fabricante, você vai pela numeração da placa. Você vai abrir o computador, vai ver a placa dele, e pela numeração da placa, você vai conseguir fazer aí a busca. É só digitar a numeração da placa, tá bom? E a partir de softwares, que seriam aí o que? Drive Easy, Drive Booster, que são softwares que eles fazem uma leitura no computador de qual drive está faltando e baixam, tá bom? Dependendo, se você tivesse um drive de rede, seu computador não vai acessar a rede, caso você tenha acabado de formatar o computador. Aí, nesse caso, o ideal é que você baixe o drive pela numeração da placa ou pelo site em outro computador, passe esse drive para o pendrive, instale, e aí depois você pode baixar o resto a partir de um programa ou continuar pelo próprio site do fabricante, tá bom? Bom, aí tem um site do fabricante, como eu já tinha mostrado. Aqui a placa, como vocês podem ver, ó, aqui tem a numeração da placa, então é isso aqui que vocês vão digitar para procurar, tá bom? E aqui é um software de instalação, tá vendo? Ó, o Drive Easy, ele procura os drives e você clica em Update All, né, e ele baixa, tá bom? Então são os três exemplos e as três formas de baixar um drive, tá? Casos excepcionais. Um dos casos excepcionais que a gente tem, geralmente, é um caso de plug and play. Né? O plug and play, pessoal, ele é um dispositivo que não precisa, ele não precisa instalar um drive. Ele já vem com o próprio drive embutido. Quando você conecta pela porta USB, você já consegue abrir ele. Por exemplo, HD externo, pendrive, mouse. A gente não baixa drive para essas coisas. Por quê? Porque eles são plug and play. Ou seja, plugou e já está funcionando. Então, pessoal, esse é o plug and play. O plug and play ele é muito importante e ele é muito usado hoje, né? O plug and play em relação às outras formas de fazer, né? De trabalhar com isso, tá? Então, plug and play realmente é algo que vale a pena você ter um dispositivo em plug and play. Tá bom, pessoal? Então, drive, na verdade, aí como a gente viu,
não é nada demais, porém, se você formata o computador, ele vai vir praticamente sem drive nenhum, ou com os drivers básicos. Então você precisa fazer a atualização e instalação do drive. O que é um drive básico? Por exemplo, acabei de formatar um computador, ele vai ter drive de vídeo? Vai. Só que geralmente é um drive de vídeo básico. O que é um drive de vídeo básico? É um drive de vídeo que ele não vai funcionar tão bem quanto o drive oficial da máquina. Esse drive geralmente, esse drive básico, ele tem vários aspectos, né? Esse drive básico, por exemplo, ele pode ser da Microsoft, ser de outro fabricante, mas que não vai funcionar corretamente como o driver da própria placa mesmo, né? Do próprio fornecedor. Então isso é muito importante também, atualizar sempre os drivers, porque às vezes o mesmo driver ele vai lançando versões novas. Tá bom, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula sobre drive. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato, tá bom? E desejo para vocês aí bom exercício, bons estudos.